Olá, gente, estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro do Divaldo Pereira Franco, de psicografia da Joana de Ângeles. Hoje introduzindo o capítulo de número 41, denominado Aflições. Vamos ver isso. Bendize a dificuldade e a incompreensão no caminho por onde jornadeia com outras almas. Aflige-se a visita na casca estreita do ovo que a gerou para defrontar horizontes infinitos. Então, que bela, né? Começa mostrando a aflição sobre um novo ponto de vista, né? Ou seja, bendize, né? Não só aceita, como de certo modo agradece. Agradece a dificuldade, a incompreensão, porque é através disso que chegaremos a outros patamares evolutivos, né? Aflige-se o embrião humilde na semente vencida para agigantar-se na superfície da terra. Aflige-te o filete de água, esguichando pela frincha da rocha para correr na várzea alta. E olha que belo, né? Primeiro a ave ali no ovo, né? Quando ela está ali prestes a nascer, ela tem que quebrar aquele ovo, aquela casca dura, né? Ou seja, tá ali no quentinho, tá ali, né, com todos os nutrientes possíveis, mas chega uma hora que tem que vir ao mundo. E de certo modo é uma dor, né? Tem que quebrar essa casca de ovo para que possa então entrar aí no mundo e fazer a sua jornada. A mesma coisa o embrião, né? Pensar que uma semente ali também já contém ali em germe todos os nutrientes que aquele novo ser, né, precisa, mas que essa semente ela precisa realmente abrir-se para a vida, né, enraizar no solo da vida para que então ela possa ser completamente destruída, né, e virar uma planta que depois vai dar muita sombra, muitas flores, muitos frutos para todos nós, né? Então, a ver que a vida ela tem mesmo esses processos doloridos, esses processos de incômodo que de algum modo vão nos trazer posteriormente algum bem que muitas vezes a gente não é capaz de ver. Uma semente não sabe o que vai acontecer com ela, né? Mas muito provavelmente você vê aquela semente minúscula que depois vai dar ali, é, vai dar à luz a uma árvore gigantesca, né? Às vezes de muitos e muitos e muitos metros mesmo. Mesma coisa o filete de água que está ali brotando na rocha, passando pelos maiores obstáculos até chegar ali ao oceano. Aflige-te o botão de rosa dobrado sobre si mesmo, desejando arrebentar sem perfume para espalhar-se na amplidão. Aflige-se a lagarta imobilizada na estólise para que a borboleta colorida flutue na leve manhã primaveril. Então, a mesma coisa, né? A borboleta está ali no casulozinho dela, né? Todo, de certo modo, ali esse envoltório a protegê-la, mas de algum modo também ela fica contida ali dentro, né? Ou seja, para ela dar à luz a algo maior, ela precisa romper também esse envoltório, né? E é dolorido. Daí ela faz muito, muito, muito esforço. Inclusive se fala muito por aí, né, de uma história e realmente é verídico, de que muitas vezes quando a gente tenta quebrar ali a casca do ovozinho, né, que não está pronto para vir à luz, que não está completamente formado, muitas vezes a gente pode matá-lo nessa tentativa de ajudar. A mesma coisa ali, muitas vezes, com uma borboleta, né? Porque tem todo o processo dela realmente fortalecer as asas dela nesse atrito de fazer sair-se do casulo, né? Então, tem todo um esforço nosso próprio que a gente precisa fazer para vencer e para dar origem a uma nova coisa, para a borboleta para sair no mundo, né? Mas para nós também, de algum modo, né? Evoluir, crescer, significa realmente sair desse isolamento, né? Desse casulo, muitas vezes, que a gente nos colocou, essa limitação mental, essa limitação de crenças, né? Essa limitação de vida que a gente se impôs, né? E para que a gente possa se elevar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, vai ter essa aflição mesmo, né? Aflige-se a alma no casulo de carne, para alçar-se aos horizontes da vida imperecível. Então, também é verdade isso, né? Ou seja, a gente momentaneamente veste esse envoltório carnal, né?
veste esse corpo para que a gente possa. E qual é a função? Né? É para que, renascidos novamente, neste corpo de carne, com muitas e muitas experiências, a gente possa evoluir. Para isso que a gente está aqui. Né? Então, a gente está nesse casulo de carne também. Momentaneamente estamos aqui para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer também através disso. No entanto, é necessário examinar em profundidade a própria aflição, a aflição que traduz vida e elevação, que é isso que a gente comenta, né? Para sair de nós mesmos, para que a gente realmente cresça espiritualmente, mentalmente, né? Emocionalmente, a gente precisa superar muitas barreiras, a gente precisa sair de muitos casulos, a gente precisa sair de muitas zonas de conforto que a gente vai se impondo, né? E há muitos clichês mentais, a gente tem realmente assim, muitos paradigmas mentais para superar, né? Para ter acesso a uma outra vida, para entender quais são os valores reais desta vida, o que a gente realmente veio fazer aqui. Então, toda uma mudança de vida que a gente precisa passar. E que muitas vezes a gente vai sim precisar dessa aflição, né? Como tudo na natureza, né? E também tem, me lembrei, eu gosto muito dessa imagem, né, que a pérola, Rubem Alves, que era um poeta brasileiro que faleceu, ele tinha uma frase muito bela que é ostra feliz não faz pérola, porque é isso, né? As pérolas que a gente tanto ama, de uma beleza assim, infinita, o que que ela não é, né? São sujeiras, né, que entram ali no corpinho da ostra e para ela se proteger, ela vai criando ali ao invol vai criando ali, envolvendo aquela substância, aquele corpo estranho que entrou ali na ostra, ela vai envolvendo com várias e várias camadas, formando o que então a gente vê como pérola, que é maravilhoso. Mas é isso, é um incômodo, né? Ou seja, aquele corpo estranho entrou ali e então ela vai como se fosse mesmo envolvendo com toda aquela beleza, com todas aquelas camadas que depois vão dar origem na nossa pérola. Então, ostra feliz não faz pérola. Ou seja, há uma aflição muito grande, né, na tentativa de não permitir que aquele corpo estranho, né, a mate, a machuque, ela vai me envolvendo ali de beleza e se transforma numa das obras-primas da natureza. Então, ostra feliz não faz pérola. Muitas vezes a gente precisa dessa aflição que, como diz ali, né? Dessa aflição que gera vida, que traduz vida e elevação. Aflição para partir os elos que atam o espírito ao crime, ensejando liberdade. Aflição para acender luz no íntimo, propiciando claridade. Nossa, para a gente avançar como ser humano, para a gente fazer uma nova trajetória de vida, para que a gente tenha novos comportamentos depois de hábitos muito arraigados dentro de nós, o quanto a gente não precisa de um esforço quase hercúleo mesmo para mudar esses hábitos que muitas vezes não são nem só dessa vida, né? São de tantas e tantas vidas pelas quais a gente já passou. Aflição em comunicar a verdade, felicitando corações, para esquecer o mal, criando serenidade e alegria, né? Para que a gente possa perdoar, para que a gente possa criar esse ambiente de paz, e de alegria, de harmonia. Quanto muitas vezes não nos custa, né? Entender que muitas vezes os outros têm pouco para nos dar, né? Mas que isso é o que tem para aquele momento. Então, saber perdoar as pessoas, saber ver o melhor delas, muitas vezes, né? Aflição para vencer as dificuldades, movimentando programas de ação edificante, ou seja, construir todo um programa para que eu possa superar os meus limites, para que as dificuldades atuais que eu viva, que eu vença, né? Tudo isso, que eu vá galgando realmente um plano mais superior. Então, é necessário essa aflição, que é esse esforço, né? Aflição pelo sábio aproveitamento do tempo, valorizando a bênção das horas, né? Para a gente saber, né? Até isso, que nosso tempo é muito limitado, então há uma certa aflição, uma angústia, o que eu vou fazer do meu tempo, já que eu não posso fazer tudo, que é o melhor para eu dividir o meu tempo? Quais atividades, então fazer um cronograma, né, de atividades, de programas, né, de diário mesmo da vida, olha, de agenda, para que tudo que eu entendo como essencial possa caber ali dentro do meu dia, né? E a aflição que expressa insana em morte.
Olha, então, ao tipo de aflição que nos eleva à vida, que nos faz crescer como seres humanos, né, que nos eleva a outro patamar evolutivo, mas há aflição também que expressa insana e morte. Aflição por liberdade, que é libertinagem, que é muito do que a gente vivencia hoje socialmente, né, que é esse entendimento de que liberdade é fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Não. Isso, como bem diz Joana, que é a libertinagem, né? Essa liberdade de que eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém e que eu vou fazer as melhores escolhas para o meu espírito, né? E não aquilo que eu fazer só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem, né? E isso gera uma aflição gigante, né? Aflição por gozo, que destrói a paz interior, por amor, que representa paixão animalizante. Então, essas aflições, né, de querer dinheiro, que é o que ela fala aqui, poder também, né, aflição pelo poder, que se transforma em loucura, por dinheiro, que é penitenciária dourada. Então, em comum, essas aflições, né, que ela comenta aqui, que muitas vezes nos escravizam mesmo e que expressam de algum modo insano e morte, é porque esses vícios, né, esse desejo por poder, esse desejo por dinheiro, por estar vivenciando essa libertinagem, a gente não se sacia, né? E, e, e a vida tem disso mesmo, esses prazeres mais mundanos, mais materiais, mais terrenos, eles têm em comum isso. A gente não se sente satisfeito, a gente precisa de cada vez mais. Então, a droga, quero em pequena quantidade, vou precisar de mais, a bebida, quero em pequena quantidade, agora para me saciar, eu vou precisar de mais, mais e mais. Dinheiro também nunca vai ser o suficiente, então eu sempre estou querendo mais. Os bens terrenos, né? Poder. Então, é isso. Geram aflições muito, muito grandes, que a gente nunca vai estar satisfeito, porque essa paz interior que a gente acha que vai ocorrer dentro de nós após conseguir todas essas coisas, não é verdade. Pelo contrário, gera uma aflição ainda maior, que eu tenho que ter mais, né? Eu tenho que ter mais paixões, eu tenho que ter mais gozos, né? E a vida vai se tornando nesse mais, 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 gerando uma aflição e uma angústia terrível para aflição por honrarias enganosas que se cristalizam em ridículo e farsa. Então, eu preciso de cada vez mais elogios, de cada vez mais reconhecimento, né? Aflição no ódio, que se faz veneno letal, aflitos e afligidos. Aflitos em busca de paz, afligidos pelos transtornos da morte. Almas atormentadas e espírito sedento de luz sempre os ouve. Com Jesus aprendemos a libertar-nos de todos os tormentos e a suportar todas as aflições. Então, se a verdade é que a gente vai passar por aflições, afinal de contas, estamos em um planeta de provas e expiações, ou seja, faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, passar por essas provas, passar por essas expiações, entendendo que a justiça divina em tudo que nos ocorre, né? Ainda mais entendendo essa imortalidade da alma, eu estou onde estou, com as pessoas onde, que me encontro, no trabalho em que estou, na seara em que me encontro, com os companheiros mais adequados, né? Para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer como ser humano. Aflições nascidas nos labirintos do espírito, aflições originadas nos pélagos das paixões alheias, inquietudes do eu em busca, inquietudes da inquietude alheia. Isso me marcou, esse inquietudes da inquietude alheia, porque muitas vezes, além das nossas próprias aflições, ou seja, que faz parte do nosso programa, né, que faz parte do nosso processo evolutivo, ainda tem muitas vezes as aflições que muitas vezes a conduta do outro nos cria, que é isso, né? As inquietudes diante da inquietude alheia. Então, muitas vezes a gente perceber que o outro está em erro, que o outro está em queda, que o outro está em um momento difícil da trajetória dele, né? Quando a vida está um caos, né? E quando os nossos companheiros de jornada, de algum modo, também se encontram nesse caos, que a gente não se perca, né? Porque é isso. Há ainda essas inquietudes. Então, um filho em um vício, né? Algum parente difícil, né? Alguma questão ali familiar, e que muitas vezes isso nos toma.
e nos traz também aflições, mas que a gente saiba sair um pouco disso, ou seja, que a gente possa deixar um pouco, né? Não deixar de ajudar, mas não se inquietar tanto com a inquietude do outro, né? Porque muitas vezes a gente não tem controle nenhum sobre o que o outro fala, sobre o que o outro faz, e muitas vezes isso é causa de uma angústia, de uma dor profunda dentro do nosso coração, mas que a gente também não se permita se perder, porque o que que acontece, né? Muitas vezes essas inquietudes do outro nos fazem nos perder no nosso caminho, e aí o outro sai do caminho dele, nós também, né? E aí, o que sobra? Então, que a gente possa ser esse ponto de serenidade para a ajuda do outro, mas, sobretudo, para que a gente não se perca na nossa jornada, porque, de fato, a gente vai conviver com muita gente, né? E é bom e é necessário que assim seja, mas que a gente nunca se perca do nosso caminho individual, independente do que aconteça, seja com a nossa própria vida, seja com a vida ali do outro, muitas vezes que a gente tanto ama, não. Segue em frente, segue firme, vamos embora, né? Conserva a tua paz, quando a aflição do mundo te convocar a um mundo dos desequilibrados. Isso é belo, sabe? Então, conserva-te no teu centro, sereno, firme, para ser um ponto de apoio para os outros, mas, sobretudo, para nós mesmos, né? Porque a maior obra que a gente pode construir somos nós mesmos, né? O nosso próprio eu, a nossa própria individualidade, a nossa própria trajetória espiritual e persevera, lutando pela conquista dos tesouros inalienáveis do reino de Deus. Então, não nos percamos, né? Seja nas nossas próprias dores, nas nossas próprias aflições, mas também não nos percamos quando o mundo nos convidar, como ela diz ali, né? Quando houver essa convocação ao mundo dos desequilibrados, né? Que a gente saiba manter a nossa paz. Porque é isso, chegarão muitos convites. Chega, seja na nossa própria trajetória para a queda, né? Mas também chegarão muitos convites ao desequilíbrio, fruto muitas vezes do que acontece no mundo exterior e com as pessoas próximas a nós, né? Então que a gente se mantenha firme, sereno e em paz. Oferece-te ao Senhor, conservando a paz por seres afligidos, mas não afligente, demorando-se fiel e seguro no bem até a nossa desencarnação. Então, bonito que muitas vezes a gente não entende, né? Mas é verdade. Nós que somos esses espíritos ainda errantes, mas que fomos ainda mais, né? Então, é pensar assim, quem sabe há um tempo atrás a gente não estava era afligindo os outros, ou seja, não éramos nós ali muitas vezes aflitos, mas a gente que faz isso com os outros. Então, só da gente estar nesse momento passando por aflições, com certeza já é muito melhor do que se fôssemos nós a fazer isso com os outros, né? Então, é pensar. Acho que tem uma frase que eu não vou saber dizer aqui literalmente, mas é isso mesmo, né? Que a gente se sinta melhor sendo vítima do que sendo algoz, né? Porque a vítima está ali de algum modo cumprindo um papel, né? Resgatando alguma coisa, sem sombra de dúvidas, porque não é injustiça, né? No reino de Deus. De algum modo a gente já não está fazendo isso com o outro, porque ao fazer isso com o outro, pela lei de causa e efeito, isso vai voltar para nós. Então, assim, que a gente seja mais grato por estar nesse papel de aflito do que se a gente tivesse afligindo os outros, né? Vitorioso, por fim, constatarás, deslumbrado, quando frires a paz que dele emana, o galardão da imortalidade, confirmando o inesquecível enunciado. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. É bonita essa bem-aventurança, né? Então, pensar assim, de uma trajetória, de uma jornada que todos nós estamos a continuar, mas que já fomos muitas outras coisas, que a gente possa entender que tudo isso que a gente vivencia hoje, né, é sim um fruto de um plantio anterior, mas que essas aflições elas também são passageiras, ou seja, vai passar, né? Esses momentos de dor, embora sejam comuns para toda a humanidade, para todo e qualquer ser humano, apesar dessas aflições serem diferentes para cada um de nós, mas elas existem para cada um de nós, que a gente saiba também que esse momento vai passar, né? Porque essa dor ela tem prazo certo, né, para acabar. E é bonito entender isso. Tudo tem o seu fim, né? Até essas dores, até essas aflições, e que a gente prossiga firme até o fim.
até a nossa desencarnação. Siga dando o nosso melhor, dando a nossa batalha interior, nos transformando como seres humanos, porque é isso que a gente veio fazer. Exatamente isso que a gente está aqui para fazer. Então, muito obrigada, gente. Uma boa semana. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela escuta de sempre. Bom dia.